Pessoal, ontem após o evento que teve lá no Congresso, o Democracia Inabalada, os bolsonaristas partiram para a reação e tal, e o Nicolas Ferreira lançou um documentário que mostra o lado deles, o lado oculto, né? Sempre tem uma teoria da conspiração no meio e tal, para vender ali o produto para o pessoal assistir. 8 de janeiro de 2023. Tudo o que eles não querem que você saiba. Parcialidade nas prisões, excessos, desproporcionalidade da pena, omissão do governo federal e, por fim, sentenças de morte. Um efeito dominó de erros intencionais que sentenciaram centenas de famílias à inexistência. A partir de hoje, dia 8 de janeiro de 2024, você vai descobrir na série 8 de janeiro toda a face oculta das prisões. Chama a atenção o empenho desses bolsonaristas para defender esses vagabundos que cometeram vários crimes, né? 359L do Código Penal, 359M do Código Penal, depredação de bem tombado, depredação de patrimônio público, enfim, são tantos crimes, né? Mas eles acham, defendendo na maior cara dura mesmo. E eu entrei para ver quantas visualizações tinha o documentário do Nicolas, só no Instagram. Ele já atingiu 7 milhões, praticamente 7 milhões de visualizações. Comprovando que esse tipo de coisa faz sucesso no gado dele, né? Chama a atenção também, vocês estão vendo aí na tela, tem um vídeo dele, 14 milhões de visualizações. Isso aqui me chamou muito a atenção, tá? Porque é um vídeo totalmente fora da curva, muito acima da média de audiência dele. Eu fui olhar o que era, aquela questão da saidinha de Natal, né? E ele colocando a culpa no governo federal e dizendo que essa questão de saidinha de Natal é culpa do Lula. Tá? E aí é o seguinte, eu, se fosse ministro da comunicação, trataria isso aqui com uma crise grave comunicacional, tá? Tem um hecatombe acontecendo, porque isso aqui é só o Instagram do Nicolas tendo 14 milhões de visualizações, fora o que circula em TikTok, fora o que circula no WhatsApp. Então esse assunto está mobilizando centenas de milhões de brasileiros nas redes sociais, e eu, se fosse o governo, faria uma reunião de emergência para, assim, olha, ou o governo apoia o projeto que está lá no Senado, que acaba com a saída de Natal, e declara isso publicamente e encerra esse assunto, ou o governo, então, defende a saidinha de Natal e explica por que defende, faz o embate público. Na minha opinião, o pior a se fazer é nada, né? É fingir que esse assunto não está acontecendo, que a sociedade não está, tratando disso e tal. Enfim, mas eu não sou a área de comunicação do governo, então deixa rolar. Bem, pessoal, mas voltando aqui para a questão do 8 de janeiro, ontem eu mostrei que opiniões de pessoas de esquerda contra o Xandão, contra o evento que teve ontem, então, isso gerou uma certa audiência na extrema-direita. O Ciro Gomes se notabilizou pelo comentário, dizendo que o STF não tá punindo, o Xandão não tá punindo quem deveria e tal, né? Mas o sucesso de audiência mesmo foi o Rui Costa Pimenta, tá? Esse aí virou Fábio Van Garten, ex-ministro da comunicação lá do Bozo, ex-ministro do turismo do Bozo, lá o Gilson Machado, todo mundo publicando a opinião do Rui Costa Pimenta. Antes de mostrar o que o Rui Costa Pimenta tá falando, que a extrema-direita gostou tanto, eu só queria mostrar o contexto disso, tá? O Rui Costa Pimenta é presidente do PCO. O PCO é um partido que defende abertamente a ditadura, tá? Ele defende uma revolução no país, a destruição aí desse sistema, da Constituição de 88, etc., e a imposição do que ele chama ali de ditadura do proletariado. Se você entrar nas redes sociais do PCO, se você tirar ali, tampar a autoria das publicações, você fica em dúvida se há uma página de extrema-direita ou não, tá? Porque, olha só, o TSE é apenas um braço do ditatorial STF, que existe para impor a vontade da burguesia nas eleições, como fica claro no caso de Alexandre de Moraes. O skinhead de toga, essa expressão é do bolsonarismo, né? Que agora preside o tribunal, é o protagonista da nova fraude nas eleições. Olha só, fraude nas eleições. Alexandre de Moraes, skinhead de toga. Essa postagem aqui, o PCO pede a dissolução do STF. Tem postagens também publicações falando de fraude nas eleições. Ontem Alexandre de Moraes foi eleito para a presidência do TSE. O ditador, que declarou que vai caçar o registro da candidatura de quem divulgar notícias falsas, será a pessoa com maior poder de intervir no processo eleitoral de 2022. Uma nova fraude se prepara. Bem, acho que vocês já entenderam. Então, justamente por ser uma instituição que trabalha contra a democracia, que trabalha pela ditadura, uma ditadura ao seu modo, mas uma ditadura,
o PCO acabou sendo incluído lá no inquérito, que era das fake news, acabou virando inquérito dos atos antidemocráticos, tá? Corretamente incluído, diga-se de passagem. Mas então, dado todo o contexto, aí agora eu mostro o que a extrema-direita está viralizando aí o Rui Costa Pimenta hoje. A soltura essa semana de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. Então, a primeira pergunta é a seguinte: se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte: o governo já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o grupo Wagner, grupo militar privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. O que é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram, aí alguns jornais foram atrás para ver quem que são esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Bem, primeiro ponto aqui é que ser pobre não dá imunidade a ninguém para cometer crimes, tá? Então esse argumento de que eles eram pobres, isso aqui, olha, meu caro, sinto muito. Mas o ponto principal aqui é que o Rui Costa Pimenta finge desconhecer o conceito da prisão preventiva. Porque o que aconteceu? Você tinha aquele acampamento das pessoas pedindo golpe, tá? Foi formado ali logo após a eleição, as pessoas pedindo ali um golpe militar, intervenção militar e etc. Só por essa razão, todo mundo que estava ali no acampamento era criminoso, tá? Artigo 359L e artigo 359M do Código Penal. Mais grave ainda que os acampamentos eram feitos dentro de áreas militares, tá? Com a conivência de quem ali daria o golpe, de quem eles estavam pedindo para dar o golpe, que eram as Forças Armadas. Mas tão grave quanto isso é que o acampamento ele era utilizado para fazer ataques contra a população civil. Então, no dia 12 de dezembro, teve aquele ataque que saiu do acampamento e destruiu, colocou fogo no centro todo de Brasília, né? Invadiram ali, quebraram postos de gasolina, tentaram explodir um posto de gasolina, colocaram fogo ali até na sede da Polícia Federal, empurraram, né? Colocaram fogo em ônibus e empurraram do desfiladeiro, uma série de questões. 12 de dezembro. Bem, no dia 25 de dezembro, também, a partir do acampamento, sai aquela tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, tá? Explodiu um caminhão-tanque lá no aeroporto de Brasília. E depois, no dia 8 de janeiro, sai dali também do acampamento o ataque que destrói os prédios todos, né, da Praça dos Três Poderes. Então, aquele acampamento e as pessoas que estavam lá eram um risco à ordem pública, que é requisito lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, não é do Código Penal, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva. Então vamos lá, eles foram presos corretamente sob o artigo 312, porque eles eram risco à ordem pública. Bem, quando cessou o risco à ordem pública, ou seja, foi desmobilizada a coisa bolsonarista, patrocinadores tiraram, enfim, aí, a partir de abril, maio, eles começaram a ser soltos. E hoje estão respondendo ao processo em liberdade como deve ser. E os que já estão sendo condenados, aí a pessoa volta para a cadeia, tá? Já com a condenação para cumprir lá 15, 17, 20 anos de cadeia. Simples assim. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.